Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Binei Anusim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Vayeshev inicia descrevendo o grande amor de Yaakov por seu filho Yosef, o que acaba provocando o ódio de seus irmãos. O ciúme deles cresce quando Yosef lhes conta os dois sonhos que indicam que eles serão submetidos a ele e que ele será senhor. Yaakov envia Yosef para vigiar seus irmãos que estão guardando o rebanho, longe de casa. E ao vê-lo se aproximar, planejam matá-lo. Reuven convence os irmãos a não matarem Yosef, mas é incapaz de salvá-lo totalmente quando os irmãos vendem Yosef como escravo no Egito. Após mergulhar o casaco de Yosef em sangue de animal, eles voltam ao pai, que acredita que o seu amado filho foi morto por um animal selvagem. Torá faz uma interrupção para relatar a história de Yehudá e a sua nora Tamar. A narrativa, ela volta-se então para Yosef, no Egito, onde se torna um escravo que obtém sucesso e é encarregado dos negócios da família de seu amo, Potifar. A esposa de Potifar tenta de todas as formas seduzir Yosef, que resiste sempre ao assédio. Ao sentir-se recusada, ela grita dizendo que ele tentou violentá-la. Yosef é jogado na prisão, onde novamente é alçado por uma posição de liderança. Desta vez, ficando encarregado dos prisioneiros. 3 anos depois, o mordomo-chefe do faraó e o padeiro são jogados na mesma prisão. Certa noite, eles têm um sonho intrigante que Yosef interpreta de forma acurada. A porção conclui quando o mordomo retorna ao seu cargo antigo e o padeiro é executado, como Yosef havia predito. Caramba, Kifo, nós temos aqui esse cenário, né, de ódio, né, de inveja, de ciúme, e que elaboraram um plano, Kifo, de executar, de matar o próprio irmão. Exatamente. Que trama, né? E eu comentava numa ocasião, juntamente com o Zait, né, da situação do indivíduo que ele tem como princípio, né, ser um indivíduo dócil, compreensível, né, apaixonante pela coisa divina, pela coisa certa, né? E esta pessoa que tem essa índole, que nós vemos aqui, a figura do Yosef, tá, não está isento de sofrer as consequências, né, do nível maldoso que existe nas pessoas, né? E aqui vemos que até dentro da própria família é possível acontecer isso, mesmo porque a Parashá está falando, né, desse desastre que aconteceu, né, desastre dentro familiar, né? da própria família, né? Vendeu o irmão e aquela situação toda só para ter a liberdade de fazer as suas libertinagens. Né? Na verdade, é isso que estava acontecendo. Pois é. Não ser espionados. Não serem espionados, não serem denunciados, seus comportamentos, já que Yosef, ele gozava da confiança de seu pai e também de um favoritismo, né, Kefa? Também, de certa forma, incitou o ódio de seus irmãos e do seu dom que ele tinha, né, de também os sonhos dele sempre colocavam ele em vantagem em relação aos seus irmãos, a ponto de Yaakov ele chegar a minimizar a situação na última porção. Falou, olha, porventura eu e tua mãe e teus irmãos vamos submeter a você? Né? E aí os irmãos ficavam naquela, né? O sonhador aí, né? O homem das visões, né? Quer dizer, então, mas tudo já era uma conexão, né? Que Yosef tinha, né? Diferente dos demais irmãos, né? Quer dizer, isso é a diferença da índole de pessoas para pessoas, né? E isso é notório em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer época, né? Hoje é possível a gente encontrar pessoas também com uma índole dócil, né? Apaziguador,
né? Amante da coisa justa, né? Da coisa certa. E quando estes são encarregados de uma missão, sofre o dano da maldade, né? Da crueldade por parte, né? De pessoas, né? Que não querem, né? E a toda força tentam impedir, né? A continuidade do exercício, do trabalho daquela pessoa. Em destaque, né? Exato. Além do favoritismo, né, de Yaakov, existia também o legado, e essa disputa ela já vem de longe, né, que foi pela disputa das mulheres pelo amor de Yaakov, Exato. né, pelo papel que elas teriam dentro do legado da nação sagrada, dessa formação. E Yosef, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o primeiro filho da mulher amada, Que né? é da grande paixão, do grande sentimento, da ligação de alma, envolve o desejo de uma paternidade, né? Estava ligado aí na concepção, né? da existência do Yosef. Tudo isso tinha uma concentração de energia muito forte, né? E o Yosef não tinha culpa, né? De ser o porta-voz, o representante, né? Dessa essência que seria ele a porta, né, do cativeiro do egípcio, né, mas também seria o socorro na escassez, né, que já é revelado, né, seria né, a salvação de um grande mal que sobrevia sobre ele, assolando, né, trazendo uma grande fome, né. Ele seria o protagonizador, né, do livramento de tudo aquilo. E ele é perseguido, ele é acompanhado, diria, com esse dom já na prisão, né, que foi onde ele tem novamente essa vantagem de descrever o sonho dos mordomos do faraó, já passando-se 10 anos. Bom, foi vítima da paixão da esposa de Potifar, que o incriminou, fez que saísse de uma situação favorável para uma situação ruim, mas ali ele conseguiu uma posição de destaque, né, Kefa? O que é isso, Kefa? Você ser o filho favorito, depois ser vendido como escravo, de escravo você alcança uma posição por competência, obviamente, né? Certamente o escravo que sabia ler, escrever, fazer contas, sim, projetar, resolver, trazer solução, o instinto da alma judaica. E uma visão empreendedora, né, que tinha, né, de estratégia, né, de como se preparar para o futuro, para o amanhã, né, tendo uma visão palpável, né, do que iria estar acontecendo no amanhã. Então ele não tinha só um discurso, mas ele tinha a execução prática da coisa, né? No entanto, usou, né, de tudo que ele conhecia e, né, estava ao alcance para fazer, para o bem do Egito, né? Não se negou a fazer o seu melhor, né, para servir aquela nação, naquele ambiente em que ele estava lotado. Exatamente. Então, a janela, né, Kefa? Agora ele é assediado pela esposa de Potifar, né? E resiste, né, Kefa? Existe, na verdade, um comentário da mística judaica que fala de que a resistência de José ao assédio da esposa de Potifar estava porque, até na fala, né, de que não pecarei contra meu Deus, das muitas vezes que ele resiste a esse assédio. Então diz que a mística de que ele via, todas as vezes que ele era assediado, ele via Yaakov na janela, ele viu o próprio pai na janela e o fazia ele resistir, que é exatamente aquele domínio que não foi encontrado em Caim. Em ti está, né, a prerrogativa, né, de dominar, decidir, né, entre fazer ou não fazer. É você que vai tomar a decisão disso, né? Exatamente. E outra coisa aqui, foi porque nesta paraxá, na anterior, na verdade, quando ele estava revelando sonhos da posição em relação aos seus irmãos, o futuro, né, prescrevendo aquilo que Deus já havia antes anunciado a Abraão, Yaakov, que também é profeta, de que também tem essas revelações, Yaakov conseguiu ver a galute do último império romano
Mas, ao minimizar a situação entre Yosef e seus irmãos, ele fala assim, bom, esperamos e veremos o fato. Ou seja, ele colocou ali aquela reserva, né, daquilo que, através de Yosef, Deus estava revelando a Israel do seu inevitável cativeiro. Porque quando Abraham recebe a notícia de que os seus filhos serão cativos numa terra estranha, ali serão oprimidos, mas sairão dali com grande riqueza. Tudo era necessário ser preparado, até mesmo para iniciar esse cativeiro. Na verdade, Israel será levado de uma forma muito mais amistosa, né? Já pela recepção de José, que estará já na posição de governador do Egito. Jacob voltará a receber a profecia de falar, não, vocês desçam e eu voltarei novamente com vocês. Vocês subirão de volta para cá, mas agora é necessário que vocês desçam, né? Que na verdade, aonde vai se constituir, vai se formar as 12 tribos, que são os 12 filhos, né? Até que sejam levados para a revelação de Sinai. E nesses fatos nos mostra uma situação muito interessante e que é apropriada para a gente debruçar sobre ela, que é a necessidade do conhecimento profundo. Yosef tinha o conhecimento com profundidade, com propriedade sobre o que estava determinado para o seu povo, o destino que o seu povo, que a sua descendência teria no futuro. E quais foram as promessas feitas, as afirmações feitas por Hashem no passado aos seus antepassados. No entanto, ele faz os seus irmãos jurarem, né, que ao saírem do Egito, os seus ossos não ficariam no Egito, mas que seriam levados junto. Então, ele tinha um conhecimento profundo. Exato. Tá? Então, hoje nós não podemos viver uma participação comunitária cega, desprovida de conhecimento. Nós temos que conhecer profundamente o nosso passado, o passado do nosso povo. Temos que ter propriedade para falar delas. Porque através disso é que nós conseguimos alinhar o futuro e onde nós iremos chegar com o que nós estamos fazendo. A direção que nós pretendemos ir. E isso estava em Yosef. Yosef sabia perfeitamente. Mesmo que depois da sua morte, anos mais tarde, qual seria o destino, os passos e as gerações depois dele estariam traçando, destinado a fazer na sequência do plano divino. Então, hoje, quando nós falamos, Samuel, de comunidade Anusim, quando nós falamos de Anusim Brasil, nós temos a necessidade de ter a visão clara de qual será a estrutura, de qual será o tamanho, a demanda que esta comunidade terá daqui os próximos 20, 30, 50, 100 anos para frente. Qual é a dimensão disto? Qual é o corpo que isto vai ganhar? Tá? Porque não é um trabalho por acaso, não é uma iniciativa por acaso, tá? Não é uma construção particular, mas é todo um renascimento, é todo um afloramento de uma necessidade, né, e de um sentimento de alma que está envolvido, né, nesse resgate dessa identidade, dessa aproximação de Torá. Porque veja, Samuel, hoje tem pessoas falando de Torá conosco dentro da sinagoga que há 3 anos atrás estavam num mundo completamente escuro, desprovido de qualquer consciência de que existisse um judaísmo nos seus ancestrais. Totalmente limitado. E tudo isso foi revelado, tudo isso foi descoberto dentro de um período de tempo muito pequeno. E hoje as pessoas, muitos destes estão aí aguçados, empolgados, com entusiasmo gigante, né, na busca desta conexão, desta aproximação, no envolvimento com essa energia, com esses princípios que regem, que estiveram sobre essas grandes figuras, né? O tempo bíblico, né, dos dias da Torá, como nós falamos de Yosef, falamos de Jacó, falamos de Abraão, falamos de Moisés, enfim, grandes personagens, né, que têm um legado extraordinário. Nós rezamos
Brahot, que é a bênção da manhã, e que bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que dás vista aos cegos, né, Kefa? E é, na verdade, a janela de que nós precisamos enxergar, que é isso de que o Kefa diz. Precisamos enxergar de curto, médio e longo prazo. Está vendo à frente. Você fala assim, jura-me de que levará os meus ossos para lá. Né? Ou seja, é a certeza de que você está à frente do seu tempo, né? E para onde aquilo que você está plantando agora, né, vai ser conduzido. Isso. Né? E é só com esta visão, né, tendo a condição de olhar para este horizonte, é que nós vamos conseguir fazer articulação para tomar decisões, mas decisões seguras, e não decisões aventureiras, que daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, nós temos que inverter a nossa trajetória e ir para outras direções. Não, nós precisamos de debruçar diante de conhecimentos, né? Buscar informações, né? E nos alinhar com quem de fato vai nos ajudar na construção desta trajetória. Temos uma missão, né? E temos um caminho a percorrer. Se Israel desce ao Egito, a um cativeiro de 230 anos, ou período de peregrinação de 430 anos, hoje o retorno dos meninos, sim, ele está dentro da previsão de que é o momento do nosso retorno e precisamos ter a permissão dos céus e enxergarmos. E pedir a Deus que nos dá vistas para enxergarmos de curto, médio e longo prazo, nos projetarmos, né, com o nosso papel, com a nossa missão de contribuição dentro de uma construção de uma sociedade judaica emergente. Né? Estamos numa construção do zero para fazer acontecer toda uma sociedade, para consertar o mundo, um ticum, e que os nossos filhos, os nossos netos se casem dentro dessa sociedade e ela se constitua a geração que vai ser exatamente levada de volta dentro do plano daquilo que Deus estabeleceu para a diáspora, para a Galuta, para a longa noite de que Jacob vê no sonho em que ele repousa a cabeça sobre uma pedra aqui. Isso. E eu tenho a dizer para o Anusim que está acordando nesse tempo, né? E não fique assustado com esta situação. Por quê? É o tempo de Deus para que sejam acordados, para que os olhos sejam abertos. Por quê? Os campos desérticos de Israel está florescendo. Isso está na profecia. E no tempo do retorno, do chamamento, do despertar dos filhos de Israel, espalhado para os 4 cantos da terra, neste tempo, os lugares desertos se transformariam em campos floridos e pessoas que ali passassem usariam a expressão dizendo: está este lugar como o Jardim do Éden. Né? Israel está caminhando para essa direção. Não se assuste com esse despertar, porque as terras de Israel está potencializada com a fertilidade, com a capacidade de produzir, e hoje aquele país que era um nada há poucos anos atrás, está com a capacidade de exportar para grandes partes da Europa uma quantidade enorme de produtos agrícolas, que é uma das promessas, né? Encher, espalhar pela face do mundo, né? Frutos em grandes quantidades. Né? Então, nós estamos num ponto muito importante do texto profético do Tanar. Então, é o nosso momento, é a nossa era. Diríamos que os últimos dos exilados. Os últimos momentos dos exilados, né? Porque nós estamos aqui, quando fala-se de confins da terra, nós estamos num país que tem menos de 500 anos, né? Que foi o último exílio judaico, né? O último exílio da Inquisição, para onde foram levados, e exatamente eram os que estavam escondidos, né? Antes mesmo da criação do Estado de Israel, e só agora, depois da criação do Estado de Israel, estão sendo chamados novamente. Dizendo e usar uma figura de linguagem, né? O momento que nós estamos vivendo, né? Não assuste o Anusim dele estar despertando em função da Torá, porque
Deus está puxando o seu cobertor, a noite já está acabando, é hora de acordar, é hora de levantar, é hora de, né, exercitar as atividades. Chegou o dia, né? Não é hora mais de dormir, é o tempo de construir e fazer uma construção gigantesca em prol do nosso povo e para acolher a nossa gente, para amparar a nossa gente. Exatamente. Chega, cessou o período de você desesperado bater numa porta e aquela porta continuar resistente, não abrindo ao seu favor para que você entre, para que você reze. Nós temos condições de construir o grande ambiente, né, para acolher o nosso povo, a nossa gente, sente a nossa dor, que passa pelo que nós passamos, né, que tem a mesma essência, que tem a mesma energia. Então, quando nós falamos, é uma linguagem que fala de anusim para anusim, não é só um jargão, não é só uma expressão. Na verdade, isto é uma obra que está em construção. Uma identidade. Uma identidade. Anusim falando para anusim. Então, se o anusim quer amparo de verdade, ele precisa de construir o seu ambiente. Então, meu convite para esta situação é: você anuncia, identifique-se com a sua gente. O que nós estamos construindo hoje não é para a nossa grandeza, é um legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E os nossos nomes serão lembrados nas gerações futuras. Fomos protagonizadores de um evento extraordinário que foi o momento de perceber que o nosso cobertor foi puxado, nós despertamos e paramos de dormir. É hora de ter atividade, porque já estamos em período diurno, né? Vamos avante, né? Não desistir do nosso foco e não esperar que outros façam no nosso lugar, né? Vamos fazer, né? É o nosso momento. O final da Galute com a criação do moderno Estado de Israel está exatamente na fala de que está usando agora o Kefa de Boaz para Ruth. Fique aqui esta noite, a Galute. Sim. E pela manhã, se quiseres, te redimirei. E se não quiseres, te redimirei. Então, não tem escape, né? Se você é um anusim, se você quiser despertar agora, você vai despertar. Se você não quiser despertar agora, amanhã vai ser inevitável o despertamento. Vai ser inevitável. Entendeu? Nós temos que superar e sair desta situação de cabeça erguida. Não tenha vergonha de dizer que você estava na igreja, que você estava rezando, né? Que você estava numa outra crença. Não tenha vergonha disso, né? Assuma de cabeça erguida a sua identidade, tá? Isso é grandioso, dizer: eu estava lá na igreja, eu estava lá envolvido com a religião, né? Não é minha culpa, é uma situação que meus antepassados tiveram que submeter a ela. Isto já era uma previsão divina, tá? Mas que seja grandioso a decisão que cada um de nós vamos tomar. Né? Visto que vocês serviram outros deuses, vocês servirão deuses que seus antepassados nunca viram. Deus de pau e Deus de pedra. Deus de pau é o cristianismo, que os judeus foram obrigados e forçados às suas conversões. Deus de pedra são os judeus que foram convertidos ao islamismo, também são bilianos. Então, não seja tímido, venha conosco somar nessa grande corrente, nessa grande construção, avolumar o potencial e oferecer maior oportunidade à nossa gente. Esse é o trabalho que temos que construir. Pessoal, isso e muitas outras coisas serão comentadas neste Shabbat pelo mais competente Minyan, que fala de Anusim para Anusim. Muito bem. Inscreva-se em nosso canal, ative, né, o sininho, receba as nossas notificações, né? E lembrando, Samuel, esta programação e nossas transmissões, elas estão sendo transmitidas pela Rádio Judaica de Portugal, direto de Belmonte. Seja um mantenedor da Casa dos Minei Anusim. Shalom. Shalom.
Shabbat